No dia 13 de agosto de 2017, Neymar Jr. fez sua estreia vestindo a camisa do Paris Saint-Germain. 6 anos depois, no mesmo 13 de agosto, mas agora de 2023, o mesmo Neymar assinou o contrato com o Al Hilal, da Arábia Saudita, e se despediu do futebol europeu. O homem de 222 milhões de euros parecia ter ido da França para conquistar o mundo. Ser o líder de um time com ambições inimagináveis. O grande camisa 10 de uma equipe que iria desfrutar de todo o talento que o brasileiro tinha a oferecer. O futuro parecia ser muito grandioso, tanto para Neymar quanto para o PSG. Mas infelizmente, as coisas não chegaram nem próximas de ser o que prometia, e uma série de lesões em momentos importantes, discussões, tretas de egos e pedidos de saída de ambos os lados desgastou a relação e tornou o clima insustentável, levando à saída do craque não apenas da França, mas de todo o continente europeu. Por isso hoje, você vai conferir a passagem do Neymar pelo PSG. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. A relação Neymar e PSG não começou no dia do pagamento da multa de 222 milhões de euros. Na verdade, é engraçado que ela tenha acontecido justamente quando o brasileiro fez sua maior atuação na carreira. Nas oitavas de final da Champions League da temporada 2016-17, o Barcelona de Neymar enfrentou o milionário PSG do Sheikh Nasser Al-Khelaifi. A primeira partida foi um verdadeiro passeio dos franceses, 4-0 dentro do Parque dos Príncipes, e a vaga para as quartas de final quase garantida para o time francês. O Barcelona estava à beira da eliminação com um placar de 3-1 contra eles até os 88 minutos do jogo de volta. E 10 dos 11 jogadores do time espanhol já tinham aceitado a derrota e a eliminação, mas Neymar assumiu a liderança e praticamente virou o jogo sozinho. Primeiro, marcou um gol de falta e, logo depois, converteu um pênalti, trazendo o placar para 5-1. Para coroar, no último lance, ele cruzou com precisão para o Sérgio Roberto marcar o gol que classificou o Barcelona. Foi uma virada incrível, liderada pelo Neymar, mesmo com um time de estrelas como Messi e Suárez. Esse jogo foi o suficiente para Neymar deixar de ser promessa e se provar como um dos melhores jogadores do mundo. Nisso, muitas pessoas já começaram a defender que ele precisava de um time que jogasse para ele. E logo nos meses seguintes, o boato de uma transferência do Neymar ao Paris Saint-Germain se tornou mais forte. E o primeiro a dar a notícia foi o jornalista brasileiro Marcelo Belcher, que anunciou que o PSG estava disposto a pagar a multa integral do jogador, sem nem pedir desconto. E apesar do apego da torcida e do sequeda do zagueiro Gerard Piqué, o Neymar aceitou a oferta e foi para a França ser o camisa 10 e principal jogador do Paris Saint-Germain. Logo na apresentação, ele já viu um Parque dos Príncipes com mais de 40 mil pessoas que estavam ali para prestigiá-lo e recebê-lo. Neymar ainda teve seu nome colocado na Torre Eiffel, algo que nunca tinha acontecido na história com um estrangeiro. A pressão era grande e as expectativas também. Na primeira temporada, o Neymar atingiu talvez o seu auge no futebol. Ele estava em outra sintonia em comparação aos caras de lá. Justamente na temporada 16-17, ele assumiu a postura de um camisa 10 e fez as funções táticas que um camisa 10 faz perfeitamente. Neymar estreou contra o Guingamp, fora de casa, e o PSG saiu vitorioso por 3-0, com o Ney participando de todos os gols do time. No segundo gol, ele deu uma bela assistência para o Cavani, que lhe retribuiu depois dando passe para que ele fizesse seu primeiro gol com a camisa do Paris. O segundo jogo de Neymar foi a estreia dele jogando no Parque dos Príncipes. O placar foi 6-2 e ele participou de 5 gols. Não perca a conta. Marcou o primeiro gol dos franceses. Neymar up against Amiens. Rabiot drives it across, saved one-handed, and there it is. Neymar scores. Deu assistência para o segundo gol marcado pelo Rabiot. Sofreu o pênalti do quarto gol convertido pelo Cavani. Deu outra assistência, dessa vez para o quinto gol feito pelo Kurzawa. It's 5. Levin Kurzawa. Neymar played his part. Kurzawa applied the finish. Balançou a rede no último gol do PSG. Neymar. Twisting, turning, trying to flick the ball through. Still going. Neymar! How about that? E claro, fez uma chuva de dribles na partida. I think Monaco have made a promising start when you consider the amount of players they've lost, but this Paris. Well, that's just showing off. Neymar. I think that's what current. Neymar estava conseguindo fazer o que todos esperavam, o craque e principal jogador do time. Mas com isso, surgiu a primeira treta de ego com os companheiros de equipe, a tão famosa treta do Ney com o Cavani. A primeira briga pública foi na partida contra o Lyon em 2017. O PSG venceu por 2-0 com 2 gols contra. Houve uma cobrança de falta próxima da grande área. O Daniel Alves estava com a bola na mão e o uruguaio Edson Cavani, que era o craque do time antes da chegada do Neymar, queria ir para a cobrança. Mas o lateral não deixou e entregou a bola para o Ney, que cobrou a falta e o goleiro defendeu. Depois, surgiu um pênalti para o Paris. O Cavani pegou a bola para ir para a cobrança. O Neymar foi até ele e pediu para bater. Mas o Cavani recusou e foi para a batida, que foi defendida pelo goleiro. Edinson Cavani s'élance
mais parade d'Anthony Lopes qui dévie la balle sur sa barre transversale. Il n'y a toujours que un. Antes das férias, teve tempo para outra treta. Na partida contra o Dijon, o Paris venceu por 8-0. Neymar marcou 4 gols, mas foi vaiado pela torcida pela primeira vez. Isso porque no jogo teve um pênalti, e ele já tinha feito 3 gols. Mas mesmo assim, foi para a cobrança da penalidade. A torcida gritava o nome do uruguaio Cavani, que se fizesse mais um gol, superaria o Zlatan Ibrahimovic e se tornaria o maior artilheiro da história do clube. Porém, Neymar não ligou e foi para a batida. Então o quarto gol do Neymar, vai na cobrança do pênalti, Neymar! Ao todo, foram 30 jogos, 28 gols e 16 assistências, além de 3 troféus conquistados: o Campeonato Francês, a Copa da França e a Copa da Liga Francesa. Só que apenas os campeonatos nacionais não eram o suficiente. Neymar foi contratado com a missão de conquistar a Champions League, e qualquer coisa que não fosse isso, não era mais que obrigação. Na Champions League daquela temporada, 17-18, a primeira de Neymar por lá, o time do Paris começou bem, com direito a algumas goleadas e vitória em cima do Bayern de Munique na fase de grupos. Mas nas oitavas de final, eles pegaram o Real Madrid, que estava imbatível, e eliminou o time francês. Neymar não jogou a partida de volta. Essa foi a primeira vez que ele ficou fora por lesão. No jogo contra o Olympique de Marseille, ele se machucou sozinho e teve a sua primeira lesão no metatarso. Neymar precisou fazer uma cirurgia e ficou de fora dos gramados por 3 meses, perdendo o restante da temporada. Ele voltou a jogar na Copa do Mundo de 2018. O fim da primeira temporada do Neymar no PSG chegou, mas as outras seriam apenas um roteiro repetido do que o craque havia feito nessa. Lesões, festas e outras coisas foram se repetindo e a paciência foi acabando. Na temporada de 2018-19, o cenário foi o mesmo. Neymar sobrou na Liga de Fazendeiros, mas começou a sofrer perseguições e tomar pancadas mais pesadas enquanto os juízes fingiam que não estavam vendo. Quando a bola rolou na Champions, ele teve uma atuação emblemática na vitória por 6-1 sobre o Estrela Vermelha, válida pela segunda rodada, onde marcou 3 gols, sendo 2 de falta, e foi eleito como o melhor jogador da partida. Neymar autorizado, vem mesmo Neymar! Gol! Neymar! Gol! Na última rodada, ele ajudou a classificar o PSG em primeiro lugar do grupo, marcando um gol e dando uma assistência na vitória do PSG por 4-1 contra o mesmo Estrela Vermelha. Os torcedores se animaram e acharam que, enfim, a primeira orelhuda estava a caminho. Mas Neymar sofreu outra lesão no mesmo metatarso e precisou ficar fora dos gramados novamente por 10 semanas. Como consequência, ele desfalcou o time nas oitavas de final contra o Manchester United. O time inglês fez uma virada espetacular em cima dos franceses, enquanto Neymar assistia da arquibancada e virava meme por estar incrédulo. Olha essa bola pro Lukaku, invadiu, limpou, Buffon, vai fazer! Gol! Vai com o pé direito, Marcus Rashford, Buffon marcou, Lukaku! Gol! Bora! Marcus Rashford, bateu! Gol! 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 Gol do Manchester United! Neymar terminou aquela Champions com 5 gols em 6 jogos, mas não foi o suficiente. Na mesma temporada, ele seguiu a obrigação e venceu o francesão da massa e a Supercopa da França. Em 28 jogos, ele marcou 23 gols e deu 13 assistências. Naquela mesma temporada, uma polêmica também aconteceu. Após o PSG ter sido derrotado na final contra o Rennes nos pênaltis, Neymar viralizou depois que apareceu agredindo um torcedor que estava provocando ele nas arquibancadas. Depois disso tudo, o Neymar pediu desculpas, mas disse que não tinha sangue de barata. Só que o ocorrido manchou muito a imagem do brasileiro por lá. Na temporada 2019-2020, as coisas começaram diferentes das outras. E para a surpresa de muitos, Neymar pediu transferência do PSG, logo na representação ao time. Ele queria retornar ao Barcelona de qualquer maneira. De início, vários clubes se mostraram interessados. Além dos catalães, o Chelsea e o Real Madrid buscaram mais informações. Após a notícia, Neymar foi afastado do time e ficou treinando separado do elenco principal, mas o Sheik não aceitou liberar ele. E como Neymar não tinha multa rescisória, teve que aceitar sem poder fazer muita coisa. Depois que a janela de transferências fechou, ele foi reentregado ao elenco. O jogador contou os motivos por trás da tentativa de trocar de clube na série dele, Neymar, o caos perfeito. O craque brasileiro sempre viveu altos e baixos com a torcida do PSG por conta dos fracassos na Liga dos Campeões, e nessa temporada ele teve brigas constantes com a torcida, sendo muito vaiado e alvo de faixas e músicas pedindo sua saída do time. Quando eu tomei a decisão que queria sair do Paris Saint-Germain, não foi por causa de torcedor ou clube, foi porque vi que me sentia melhor em outro lugar. Mas com amor ou não, ele ficou no elenco, e a temporada atípica foi quando ele mais jogou, principalmente na Champions, mobilizando todos os brasileiros para o famoso #NeyDay. O mata-mata daquela Champions foi disputado em jogos únicos e sem torcida.
O PSG estava sem muitas pretensões, mas as oitavas contra o Borussia Dortmund mudou tudo, já que o Ney conseguiu reverter o placar no jogo de volta, classificando o PSG com direito à provocação ao recém-famoso Erling Haaland. Nas quartas, eles passaram por uma das maiores surpresas daquela edição, graças a uma atuação de gala do Neymar criando jogadas que garantiu a vitória aos 48 do segundo tempo e de virada. Na semifinal, o PSG venceu o RB Leipzig por 3-0, com assistência de Neymar para o segundo gol, que garantiu a primeira final do time francês na história. Nessa mesma partida, Neymar ainda entrou no top 10 jogadores com mais assistências na história da Champions. Enfim, ele conseguiu levar o PSG para a tão sonhada finaleira da Champions. Porém, Neymar teve uma atuação apagada no jogo. Os franceses foram derrotados por 1-0 pelo Bayern de Munique, ficando assim com o vice-campeonato e sem o principal objetivo da temporada. A sensação de quase e o grito de campeão ficaram presos na garganta dos torcedores franceses, mas Neymar seguiu com ótimos números. Foram 31 jogos, 17 gols e 11 assistências na temporada 19-20. O ano seguinte se mostrava bem desenhado para o PSG e Neymar, mas logo no começo ele teve uma polêmica bem pesada com o jogador Álvaro González, do Olympique de Marseille. O brasileiro diz que ele fez ofensas raciais. Apesar de ter recebido muito apoio, Neymar ainda tomou 2 jogos de punição da Liga dos Fazendeiros pela discussão. No desenrolar da temporada, mais do mesmo, sem muitas expectativas e com o brasileiro sofrendo lesões, tendo o término melancólico. Mesmo assim, ele decidiu a Supercopa da França contra o mesmo Olympique de Marseille, entrando no decorrer do jogo e marcando gol de pênalti. Ao todo, foram 31 jogos, 17 gols e 11 assistências na temporada 2020-2021. Já na temporada seguinte, 2021-22, o Messi chegou no PSG. Junto de Mbappé e Neymar, eles formaram um trio dos sonhos, os 3 mosqueteiros. Ao todo, no mesmo ano, eles ganharam a Ligue 1 e o Neymar terminou a temporada com o menor número de gols desde que chegou à Europa. Ele precisou lidar de novo com lesões que o tiraram de ação por muitos meses, além de algumas suspensões e a irregularidade do time que estava sofrendo outra briga enorme de egos. Em 28 jogos, Neymar marcou 13 gols e deu 8 assistências. Novamente, a orelhuda não veio. Dessa vez, a eliminação foi para o mesmo bicho-papão de sempre, o Real Madrid, que acabou com o sonho e com a moral do trio. O ano terminou e as decepções continuaram. Na temporada passada, 2022-23, o brasileiro chegou até a ser um dos anunciados pela FIFA como concorrente ao prêmio de melhor jogador do mundo, o TBEST 2022. Sua temporada ao todo foi ótima. Ele jogou 29 jogos, marcou 18 gols e deu 17 assistências. Mas a principal notícia eram as tretas constantes com o Mbappé, principalmente dentro de campo. Na vitória do PSG sobre o Montpellier, as capas de jornais do mundo não eram sobre o triunfo, mas sim sobre a polêmica do batedor oficial de pênalti do time. A história se desenrolou porque Mbappé desperdiçou o primeiro pênalti a favor do Paris, por volta dos 21 minutos do primeiro tempo. 20 minutos depois, o Paris Saint-Germain teve outro pênalti a seu favor, e após conversas com Mbappé, Neymar bateu e converteu a cobrança. O francês não curtiu muito, e queria ter batido o segundo também. O próprio treinador da equipe, o Christophe Galtier, teve que anunciar durante a entrevista pós-jogo que o Mbappé que era o batedor oficial do time. E essa temporada foi a última dele em solo francês, porque o presidente, o Sheik e a torcida já não aguentavam mais o camisa 10. No término dos campeonatos, a torcida do PSG até foi na casa do Neymar só para xingá-lo e pedir sua saída. O camisa 10 e o PSG deram adeus, e ele foi seguir sua vida na Arábia. Em sua despedida, o jogador foi até o CT e cumprimentou todos os atletas, mas a cena marcante foi entre ele e o Mbappé, já que os dois nem se olharam na cara na hora de se cumprimentar. E o francês não fez nem questão de postar uma foto de despedida do Neymar nas redes sociais. No fim das contas, tudo terminou do mesmo jeito que começou, com ele machucado. Neymar estava 5 meses fora dos gramados por conta de uma cirurgia no tornozelo, e quando retornou, jogou um amistoso. Já foi comunicado que não estava mais nos planos. O atacante deixou o PSG com 173 jogos e 118 gols marcados em 6 temporadas, sendo o quarto maior artilheiro da história do clube, atrás de Kylian Mbappé, Edson Cavani e Zlatan Ibrahimovic. Além disso, também foram 77 assistências. Nos troféus, foram 5 títulos do Campeonato Francês, 3 Copa da França, 2 Copa da Liga Francesa e 3 Supercopa da França. Apesar dos grandes momentos, a relação entre eles já estava insustentável. Neymar era vaiado nos jogos em casa pela própria torcida. Sua camisa não era vendida nas vitrines das lojas do PSG que tinha um projeto para tirar o brasileiro de cena, e até um protesto em sua casa aconteceu. Assim, chegou ao fim a passagem do Neymar pelo PSG, depois que ele aceitou uma proposta da Arábia Saudita e se despediu da França. Os números estão longe de serem ruins, e não só inflados na Liga de Fazendeiros. Neymar teve uma boa passagem pelo PSG e também na própria Liga dos Campeões. Sem dúvidas, no final, ele se tornou um grande jogador e cravou seu nome na história do futebol. Porém, será que ele não podia mais? O menino da Baixada Santista que encantou o Brasil em 2010 prometia ser um dos maiores, sentar-se na mesma mesa que os GOATs do futebol. Neymar era o arco e a flecha, porém, polêmicas e mais polêmicas o tiraram do trono, e a falta de respeito nas partidas ocasionava duras entradas que estão longe de serem justificadas, mas todas levavam às lesões dele no fim da temporada. É inegável que o Neymar foi muito grande, mas também é inegável que ele podia ter sido muito maior.
Mas e você? De 0 a 10, qual nota daria para a passagem de Neymar no PSG? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.